A gente vai falar da Guerra Cisplatina e alguns casos, por exemplo, a morte do Líbero Badaró. Tá? Vamos lá. Então, o que é a Guerra Cisplatina? Vocês prestarem atenção e não se confundirem depois. Tá? Preste bem atenção nisso aqui, porque não tem várias pessoas acham que é só o Uruguai aqui, onde não é. Vamos lá. 1825 a 1828 é a data que ocorre. A abdicação de Pedro é em 1831, é bem próximo mesmo. Então, uma das causas, por exemplo, é a Guerra da Cisplatina. Primeira coisa que tem que saber é que é um conflito entre o Brasil e a Argentina para a posse do Rio da Prata. Um nome bem convidativo, diga-se de passagem. Nós temos outro conflito em relação ao Rio da Prata, no segundo reinado de Dom Pedro II, chamada Guerra do Paraguai. Você tem que saber bem isso daí mesmo. Então é o seguinte, aonde ficava o Uruguai ali, bem no local onde está o Uruguai, é chamada de Colônia de Sacramento. O Dom João VI, comandante Coxinha aqui, que não estava morando no Rio de Janeiro na época, mandou tropas do Rio de Janeiro para Montevidéu, que na época pertencia ao Brasil, por mais incrível que pareça. Tá? A Argentina não se chamava Argentina, era a província do Rio da Prata, era um pouquinho diferente. Só que ambos queriam a região, por quê? Porque Portugal tinha criado essa colônia de Sacramento, mas quem tinha colonizado era a Espanha. Então ambos queriam o mesmo local. Tranquilo, sem nenhum problema. Quando o Dom João VI manda as tropas para Montevidéu, ele consegue incorporar, certo, a província, no caso o Sacramento, e chama aquela província de província da Cisplatina. Como eu falei para vocês, naquela ponta do Brasil, lá no cantinho é o Uruguai, não existia essa linha divisória. Aqui chamava de Sacramento, chamava de província da Cisplatina. Pertencia ao Brasil, só que a Argentina também queria. E o grande problema é o seguinte, que as pessoas que aqui moravam não aceitaram essa anexação que ocorreu nesse período. Tá? Principalmente esse personagem aqui, João Antônio Lavarreja. Esse personagem aqui, na verdade, é o cara que vai fazer o movimento de libertação com relação à anexação do Brasil para com a colônia de Sacramento, no caso da Cisplatina. Só que ele não está sozinho. Quando eu falo que a Guerra Cisplatina é Argentina versus Brasil, é porque essa criatura aqui cria um movimento de libertação e quem apoia é o governo argentino. Tá? E nesse momento o Brasil, Dom João VI, depois o governo I, declara guerra à Argentina com relação à Cisplatina. É isso que acontece, é bem fácil de entender. Resultado dessa coisa aqui. Gente, morreu pessoas? É óbvio, é uma guerra. Mas o conflito foi bem interessante, que não iria se resolver. Ele só se resolve porque a Inglaterra se mete novamente. Porque a Inglaterra percebeu que naquela região a quantidade de minerais era muito grande. Então, para resolver o problema, a Inglaterra tinha um poderio militar muito maior do que a Argentina e o Brasil. Juntos, como é que a Inglaterra sabe? É fácil, né? Porque em 1808, Dom João VI abriu o comércio com a Inglaterra com um pacto colonial. Tudo que acontecia aqui, eles sabiam lá, automaticamente. Tanto que a Guerra do Paraguai acontece, a Inglaterra apoia o Brasil. Tá? Aqui a Inglaterra vai ter uma intervenção bem forte deles, mas não para um lado ou para o outro, pelo contrário. O que eles fazem? Eles criam uma independência na Cisplatina e deixa de se chamar Cisplatina para chamar Província Oriental do Uruguai e posteriormente somente o Uruguai. Aquele paizinho lá, aquele paizinho. Que seja. Tá bom. Até ali vocês entenderam? Entenderam o que eu disse? O que é mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Mais para menos. Mais tranquilo. Gente, não é difícil de entender. É só essas relações de guerra que vocês não podem se perder. A guerra entre Brasil e Argentina para a posse de um território. Tá? Porque no território também existiam pessoas que não queriam ser anexadas pelo Brasil, queriam uma independência. A Argentina apoiou o movimento de libertação. Na Inglaterra não quis a guerra, foi de 1825 a 1828, 3 anos. Tá? Com a intervenção da Inglaterra, a região conseguiu sua independência. Foi isso que aconteceu. E o Brasil perdeu parte do território. Tranquilo. Antes da independência, com certeza.
1818, Dom João VI estava no Brasil ainda. Ele só vai embora em 1821. Tá? Quem pega a consequência disso tudo, na verdade, é o Dom Pedro I. Beleza. Sucessão dinástica em Portugal. Em 1828, Dom João VI morre. O que acontece é o seguinte, que o sucessor do trono é Dom Pedro I. Só que o problema é que Dom Pedro I está onde? No Brasil. Então, segundo a teoria maravilhosa dele, ele queria governar Portugal e o Brasil ao mesmo tempo. O movimento liberal do Brasil, nessa época, não gostou nada do que estava ocorrendo. Automaticamente começou a pressionar Dom Pedro I para que ele escolhesse o local onde ele queria governar. Não queria que ele dominasse o mesmo local. Então, assim, um imperador para duas regiões, de maneira alguma. Eles não aceitavam isso. Tranquilo. Junto com isso, nós temos a crise econômica do Império. Gente, a primeira parte da dívida externa no Brasil começa com o Dom Pedro I. O mais incrível que pareça. Quem vai emprestar o primeiro trocadinho de fora é Dom Pedro I para financiar as guerras que estavam ocorrendo. Fora a crise econômica do açúcar e tal, que estavam ocorrendo dentro do país. Mais pressão para a cabeça de Dom Pedro I. Tranquilo. Agravamento político, por quê? Os liberais no poder, certo? Começaram a pressionar Dom Pedro I a abdicar do cargo. E o único poder que esse Dom Pedro I tinha, desde a época de Dom João VI, era a imprensa. Era a imprensa, os jornais, certo? Mas existia um jornalista, chamado Líbero Badaró, que escrevia muito bem contra o governo de Dom Pedro I. Essa criatura aqui é assassinada e provam quem mandou matar, na verdade, foi Dom Pedro I. Daí até o exército foi contra ele. Tanto que em 1831 ele abdica do cargo e não quer mais ser imperador do Brasil. O problema é que, pelas regras da Constituição de 1824, quem fica no poder no lugar do pai é o filho da puta. Tá? No caso, quem ficaria no poder seria Pedro de Alcântara, o seu filho. Se tornaria-se Dom Pedro II. O problema é que o Pedro II tinha 10 anos. O novo imperador do Brasil tinha 10 anos. O que se faz então, gente? Regentes. Então é o seguinte, pessoal, preste atenção nesse processinho aqui. Ó. Dom Pedro I sai, volta para Portugal e deixa no seu lugar o seu filho de 10 anos. Que supostamente seria o novo imperador do Brasil com 10 anos. Ele não vai ser com 10, vai ser com 14. Foi muito diferente. Mas a gente já vai falar sobre isso. Mas foi um excelente imperador com 49 anos de poder. Fora. Para uma criança não podia ser, no caso do imperador, criou-se então o período regencial no Brasil. Nós temos algumas partes da regência. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o período regencial. Então, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Padre Diogo Antônio Feijó, regência una de Araújo Lima, tem várias coisas no meio disso tudo. Tem a balaiada, caminhada, farroupilha, malês, cabanagem, essas revoltas populares que ocorreram também. Então, isso é, no caso, o primeiro reinado. Como a nossa prova vai ser? Dia 12, está chegando, maravilha. Semana que vem, nós teremos aula de período regencial e revoltas regenciais ainda. Tá? Teremos bastante aula sobre isso. Então, o que vai cair na prova? Revolução Francesa, Era Napoleônica, todo o primeiro reinado e todo o período regencial. É isso que cairá lá nessa primeira provinha que vocês vão adorar. Gente, pergunta então. Qual o significado do poder moderador? Pode ser mudado, alterado? Isso, é a centralização do poder na mão do moderador. Isso é, no caso, o poder moderador. Qual a data da primeira Constituição Federal no Brasil? 1824. Beleza. Quais foram? Quatro.
Quais foram as causas reais que levaram à abdicação de Pedro? Guerra sabatina. Esse monte de coisa aqui, tá? Fora o processo de dependência que vocês também têm que saber. Alguma dúvida? Não, o pai dele morreu também. Trauma ou fala bem? Porque quem colonizou foi a Espanha. Quem limpou o local foi Portugal. Quem colonizou foi a Espanha. Entendeu? Deu o idioma. Brasil. O que aconteceu em 1824? Foi a primeira Constituição. Constituição. Que seja. Tranquilo? Yeah. Ficou alguma dúvida? Não? Poxa.